Olá pessoal, retomando as nossas aulas, nós iniciaremos a aula de hoje corrigindo a atividade da aula anterior. Atividade essa que falava de posição relativa entre reta e circunferência. Nós vimos na aula anterior que existem três posições relativas de uma reta com uma circunferência. Nós vimos que a reta pode ser externa à circunferência, que é quando ela não toca a circunferência em nenhum ponto. Vimos que a reta pode ser tangente à circunferência, quando ela toca a circunferência em apenas um ponto. E vimos que a reta pode ser secante à circunferência, quando ela corta essa circunferência em dois pontos. É impossível uma reta cortar uma circunferência em mais de dois pontos. Então, com isso, a gente só tem essas três posições relativas. Bem, o nosso intuito, como sempre, é determinar a posição relativa apenas através das equações da reta e da circunferência. Então, só definir posição relativa da forma como eu defini, pela quantidade de pontos em que a reta corta a circunferência, não é suficiente, porque nós não vamos desenhar a reta e nem desenhar a circunferência. Como o intuito é a gente determinar a posição relativa apenas usando as equações, então eu tenho que definir isso de uma outra maneira, de uma outra forma. O que a gente viu? Quando a reta é externa à circunferência, a distância do centro da circunferência até essa reta é maior do que o raio da circunferência. Quando a reta é tangente à circunferência, essa distância é igual ao raio. E quando a reta é secante à circunferência, a distância do centro dela até a reta, do centro da circunferência até a reta, é menor do que o raio. Desse modo, então, a gente percebe que há necessidade de nós termos, em cada questão, três valores, três grandezas, para a gente poder determinar a posição relativa. Eu vou precisar do centro e do raio da circunferência e vou precisar da distância do centro da circunferência até a reta. Com essas três grandezas, com esses três valores, centro, raio da circunferência e distância do centro da circunferência até a reta, é possível então caracterizar, é possível então classificar a reta em relação à circunferência. A primeira questão: qual a posição relativa entre as retas indicadas e a circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 25? Bem, como essa circunferência ela vai servir para todos os itens, eu vou logo determinar o centro e o raio da circunferência antes de a gente apresentar os itens. Já que nós temos a equação reduzida de uma circunferência, nós vimos na equação reduzida, para saber o centro, para saber as coordenadas do centro, é só observar quem está entre parênteses. Como entre parênteses eu tenho x menos 3 ao quadrado, então o x do centro é 3. Também entre parênteses eu tenho y mais 2 ao quadrado, então o y do centro é menos 2. Por que é negativo? Por causa do sinal positivo que está entre parênteses. Bem, para descobrir o raio, pega e tira a raiz quadrada de quem está no segundo membro. A raiz quadrada positiva de 25 é 5. Então nós temos uma circunferência de centro 3 e menos 2 e raio 5. Na letra A, eu tenho a reta y igual a menos 2/3 de x. Quando a gente falou da posição relativa de reta e circunferência, nós vimos que para determinar a distância do centro da circunferência até a reta, precisa que essa reta esteja na equação geral. E essa que nós apresentamos aqui no item A, ela está na forma reduzida. Para transformar ela em equação geral, eu vou multiplicar todo mundo por 3, para eu poder cancelar o denominador da fração. Ao multiplicar todo mundo por 3, vai ficar 3y igual a menos 2x. E como a ideia é encontrar a equação geral dessa reta, jogo 2x para o primeiro membro, eu terei então a equação geral 2x mais 3y igual a 0. Agora então eu calculo a distância do centro da circunferência até essa reta, lembrando que eu utilizo para isso, vou utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Substituindo na fórmula da distância entre dois pontos, o A é quem multiplica o x na equação da reta, o x do centro é 3, o B é quem multiplica o y na equação da reta, que é 3, o y do centro é menos 2. O C é o termo independente da equação geral da reta, que é 0.
sobre a raiz quadrada de a, que é 2 ao quadrado, mais b ao quadrado, então 3 ao quadrado. Resolvendo, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais 0. Sobre a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Bem, dentro do módulo, 6 menos 6 mais 0 vai dar o módulo de 0. Embaixo, raiz quadrada de 4 mais 9 é 13. Bem, então a distância seria 0 sobre a raiz quadrada de 13. Essa distância dá 0. Bem, observemos que a distância é 0 e o raio da circunferência é 5. Então a gente percebe que essa distância ela é menor do que o raio. Se a distância é menor do que o raio, então nós temos que a reta é secante à circunferência e, portanto, vai cortar essa circunferência em 2 pontos. Uma observação que eu devo fazer aqui é que, como nós encontramos que a distância do centro da circunferência até a reta é igual a 0, na verdade essa reta passa pelo centro da circunferência. A letra B, eu também tenho a equação reduzida de uma reta. Y é igual a 3/8 de x mais 6. Então vamos fazer do mesmo jeito a letra A. Inicialmente eu vou cancelar o denominador 8, multiplicando todo mundo por 8. Com isso vai ficar 8y é igual a 3x mais 48, já que 6 vezes 8 dá 48. Como eu quero a equação geral da reta, eu jogo o 8y para o lado do 3x mais 48, com sinal trocado. Vai ficar 3x menos 8y mais 48 igual a 0. Bem, dispondo da equação geral da reta, eu posso agora calcular a distância do centro da circunferência até essa reta, utilizando a fórmula da distância entre ponto e reta. Calculando aí a distância, o A é quem está antes do x na equação geral da reta, que é 3, o x do centro é 3. O B é quem está antes do y na equação geral da reta, que é menos 8. O y do centro é menos 2. E o termo C, que é o termo independente, é 48. Sobre a raiz quadrada de o A é 3 elevado ao quadrado, mais o B, que é menos 8 ao quadrado. Multiplicando quem está entre o módulo, 3 vezes 3 dá 9. Menos 8 vezes menos 2 dá 16. Repete o mais 48. Dentro da raiz, 3 ao quadrado é 9. 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado é 64. Soma dentro do módulo, 9 com 16 mais 48 dá 73. Então vai ficar o módulo de 73 sobre a raiz de 73, que é o valor de 9 mais 64. Bem, o módulo de 73 é 73 sobre a raiz de 73. Precisamos então racionalizar o denominador. Para isso é só multiplicar numerador e denominador pela raiz de 73. Então vai ficar a distância 73 vezes raiz de 73 sobre raiz de 73 vezes raiz de 73, que é 73. Corta o 73 do numerador e do denominador. Daí eu obtenho que a distância é a raiz quadrada de 73. Para eu poder comparar, a raiz quadrada de 73 dá aproximadamente igual a 8,5. Então nós obtivemos que a distância do centro da circunferência até a reta é 8,5 e nós já sabíamos que o raio da circunferência é 5. Desse modo, então, a distância é maior do que o raio. E toda vez que isso acontece, a reta é externa à circunferência. Letra C. A letra C é só a gente dar uma adaptada, ela já tem a forma geral, só que na forma trocada, aí trocado alguns denominadores, alguns coeficientes. Eu tenho que 3y menos 2x mais 6 é igual a 0. Vou dar uma organizada, vou reescrever, só trocando de lugar o x com o y. Então vai ficar menos 2x mais 3y mais 6 igual a 0. Calcula agora a distância entre o ponto, que é o centro da circunferência, e a reta dada. Está aí a fórmula da distância entre ponto e reta. Substitui o A é o menos 2 que está antes do x. O x do centro é 3, o B é o 3 que está antes do y do centro é menos 2, o termo C, que é o termo independente, é 6. Tudo isso dentro do módulo. Sobre a raiz de menos 2 ao quadrado, que é o valor de A, menos 2, né? Mais 3 ao quadrado, que é o valor de B. Resolvendo, menos 2 vezes 3 dá menos 6, 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais 6, tudo isso dentro do módulo. Sobre a raiz de menos 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9.
Resolvendo, cancelo mais 6 com menos 6, vai sobrar o módulo de menos 6 sobre a raiz de 13, que é 4 mais 9. Resolvendo agora o módulo de menos 6 é 6 sobre a raiz de 13. Racionalizo o denominador, multiplicando numerador e denominador pela raiz quadrada de 13. Ao multiplicar, eu terei que a distância é 6 raiz de 13 sobre 13. Pega então o valor aproximado da raiz quadrada de 13, multiplica por 6 e divide para 13. Resolvendo aí aproximadamente essa raiz, e esse produto é a divisão, eu tenho que a distância dá aproximadamente igual a 1,6. Agora eu vou comparar. A distância dá aproximadamente igual a 1,6 e nós já sabíamos que o raio é 5. Como então a distância fica menor do que o raio, nós temos uma reta secante à circunferência e, claro, por ser secante, nós vamos ter aí que ela corta a circunferência em 2 pontos. O item D, eu tenho a reta y menos x menos 2 igual a 0. Assim como eu fiz no item anterior, eu vou reescrever essa equação, colocando aí o x no começo. Então fica menos x mais y menos 2 igual a 0. Calcula a distância entre o centro da circunferência e essa reta, através da fórmula da distância entre ponto e reta, e vá substituindo os valores. O A é menos 1. O x, que é o x do centro, é 3, mais o B, que é quem está antes do y, é 1, o y do centro é menos 2, mais o C, que é o termo independente, que é menos 2. Tudo isso sobre a raiz quadrada de o A é menos 1 ao quadrado, mais o B, que é 1 ao quadrado. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, 1 vezes menos 2 dá menos 2, repete o menos 2, tudo isso dentro do módulo. Sobre a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, e 1 ao quadrado é 1 também. Então vai ficar 1 mais 1 dentro da raiz. Menos 3, menos 2 dá menos 7. Então módulo de menos 7 sobre a raiz de 1 mais 1, que é a raiz de 2. O módulo de menos 7 é 7 sobre a raiz de 2. Racionaliza numerador e denominador, multiplicando pela raiz de 2. Com isso, então, nós temos que a distância vai ficar 7 raiz de 2 sobre a raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é a raiz de 4, que dá 2. Então, a distância é 7 raiz de 2 sobre 2. Substitui o valor da raiz quadrada de 2 por aproximadamente 1,4, multiplica esse valor por 7 e divide para 2. Com isso, então, nós vamos ter que a distância dá aproximadamente igual a 4,94. Bem, lembrando que o raio é 5 e a distância dá aproximadamente igual a 4,94, então nós temos que a distância é menor do que o raio, portanto é mais uma reta que é secante à circunferência e por ser secante ela vai cortar a circunferência em 2 pontos. Dessa forma então a gente finaliza a correção da nossa atividade. Daqui a pouco eu retomo com a explicação de tópicos ainda relativo a posição relativa entre reta e circunferência. Então a gente continua no mesmo assunto, posição relativa entre reta e circunferência, só que agora eu vou explicar outros tópicos que eu ainda não detalhei. Até então, daqui a pouco.